pessoal tá voltando. Espera só um pouquinho. Nossa, tem um caminhão dando ré. Tá escutando o barulhinho? Senhor, vai entrar de ré na minha casa. Eu esqueci de olhar quantas pessoas tinham, acho que tinha 8 ou 9. Vou compartilhar a tela e as pessoas vão entrando de novo aos poucos. Cadê? Aqui. Ficou clara, então, a diferença entre a declaração e o atestado? Na declaração, gente, as pessoas têm que estar cientes de que uma declaração não é suficiente para abonar a falta dela no trabalho. Porque a declaração, inclusive, tem a hora de início e término do atendimento. Então, porque às vezes a pessoa vai levar o filho numa consulta e pede uma declaração ou pede um atestado e acha que ela está de folga o resto do dia, né? E não é exatamente assim. A declaração simplesmente informa que o paciente foi aquele dia, aquele horário, e não abona a falta do seu serviço. Agora, o atestado, a última informação que ficou faltando, essa última linha aqui, ó, o atestado, ele pode solicitar o afastamento ou a dispensa daquele indivíduo baseado no problema que eu acabei de apresentar. Se eu apresentei aqui que ele não está apto a fazer as suas atividades cotidianas, baseada no CID, baseada numa avaliação psicológica que foi feita, então ele deve ser dispensado aquele dia da consulta, porque ele teve uma crise de ansiedade, ele deve ser afastado 10 dias, porque ele está em acompanhamento, tratamento psicológico. Então, o atestado, ele tem essa garantia de talvez abonar a falta do indivíduo. Agora, tem alguns lugares, gente, não aceita atestado de psicólogo, não. Do mesmo jeito que tem escola, tem serviço que não aceita atestado de dentista, só aceita atestado de médico, tem lugar também que não aceita atestado de psicólogo, tá? E o psicólogo, ele tem que saber que isso daqui não pode ser em qualquer papel, né? Tem que ser um papel, se ela atende numa clínica, tem que ser timbrado com a logo da clínica. Se ela atende numa escola, tem que ser da instituição que ela presta serviço. E com o nome da pessoa, com o nome do psicólogo e o seu CRP, e geralmente a gente tem um carimbinho com essas informações. Gente, durante a aula o Caio está conversando com a Luciana no chat Que bonitinho! O Caio quer saber quem é a Luciana, porque ele não viu a Luciana, né? Luciana, quem é? E eu não lembro dela. E ela tá de câmera fechada, de vez em quando ela liga a câmera. Eu conheço porque ela faz outras disciplinas, mas realmente ela entrou na faculdade agora. Ela faz algumas disciplinas com vocês e em outras turmas também, se eu não me engano. Não é, Luciana? É sim, professor. Eu entrei agora nesse semestre. Então, quando voltar para o presencial, vocês vão conhecer pessoalmente, né, Caio? Agora, o relatório. O relatório é o quê? É outro documento. Não é um atestado, não é a declaração. O relatório é um documento que eu vou descrever a respeito das condições daquela pessoa, daquele grupo. Ele deve ter um caráter, tá? Em caixa mais forte aqui, em negrito, ó, caráter informativo. Não é para afastar, não é para dispensar. Eu estou fazendo um relatório que esse relatório vai ter informações sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e que recomenda alguma coisa ou que encaminha alguma coisa. Então, por exemplo, se eu atendo uma criança na escola
e percebo que ela tem um distúrbio de aprendizagem que ela é relacionada a um problema emocional, ou mesmo que ela tenha uma dislexia, ou que ela tenha um TDAH. Eu não vou tratar dessa criança lá na escola, porque o psicólogo escolar ele não pode fazer o trabalho clínico dentro da escola. Então, eu vou encaminhar essa criança para outros profissionais, outros psicólogos, neurologista ou fonoaudiólogo, seja qualquer profissional. Então, o que eu vou fazer? Nesse relatório, eu vou colocar algumas informações. Espera aí que eu preciso ligar o computador na tomada, gente. Pronto. Esse relatório, eu preciso dar algumas informações. Eu não vou fazer uma avaliação, porque na avaliação eu já quero fazer o psicodiagnóstico. No relatório, eu só preciso gerar algumas informações para justificar aquele encaminhamento. Então, ó, meu nome é fulano de tal, trabalho numa escola, eu atendi essa criança numa crise de ansiedade, ou ela estava chorando muito, ou a professora reclamou de falta de atenção, e tal, eu suspeito de algum tipo de transtorno. Então, eu estou encaminhando para ser feita a avaliação, para ser feita a intervenção, de acordo com o que for necessário. Então, o relatório, ele vai embasar um encaminhamento, ele vai embasar uma recomendação. Esse relatório eu posso estar enviando para a mãe dessa criança. E aí, essa mãe é que vai tomar a iniciativa de marcar a consulta com outro profissional. Não sou eu que tenho que escolher o profissional e encaminhar, não. Esse relatório eu vou entregar para um maior de idade, pelo responsável por aquela criança, para as providências serem tomadas. Ainda falando sobre o relatório, só que agora é um relatório, olha a diferença. Eu estava falando do relatório psicológico. Agora eu vou falar do relatório multiprofissional. Quando uma equipe precisa fazer um relatório a respeito do atendimento de uma pessoa. Então, nós somos uma equipe, trabalhamos numa clínica, ou num hospital, ou numa unidade de saúde, e o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o fisioterapeuta atenderam essa pessoa, e eles precisam agora fazer um relatório para entregar para o Conselho de Saúde, para entregar para o diretor do hospital, porque precisa fazer um relatório dos atendimentos que estão sendo realizados. Então, eu vou colocar nas informações desse relatório, eu não vou fazer de maneira alguma, olha aqui, uma descrição literal das sessões. Eu não vou expor as informações daquele paciente. Eu só vou fazer alguma descrição que for justificada tecnicamente, se todo o restante da equipe tiver percebido aquilo, se aquilo ficou claro, porque assim, algumas informações são sigilosas, que o paciente fornece só para o psicólogo. Outras, eles acabam contando também para o psiquiatra, também para o fisioterapeuta, também para o terapeuta ocupacional e assim por diante. Então, essa informação não é sigilosa. Se ele mesmo, o próprio paciente, já compartilhou essa mesma informação com os outros profissionais, isso pode ser contemplado no relatório. Percebeu a diferença de um relatório psicológico para o relatório multiprofissional? Ok. Vou mudar de slide, então. Tati, Oi. só uma dúvida. Tem alguma regra, alguma coisa assim que possibilita ou não outro profissional de aceitar, talvez, a declaração? Não, atestado psicológico. Porque tem, tipo, médicos, às vezes nutricionistas, que não aceitam essa declaração de psicólogo, né? Encaminhamento, na verdade. O relatório. Você está falando do relatório? O relatório, ele não tem a ideia, como no atestado ou na declaração, de ser aceito ou não, sabe?
O relatório, porque assim, quando um paciente pede um atestado, ele precisa de apresentar aquele atestado para abonar suas faltas no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, né? Então, esse documento precisa ser aceito para ele não ser prejudicado. Agora, no caso do relatório, eu estou dando aquele relatório e aquela informação é muito mais importante para o paciente ou para a família do paciente do que para o profissional que vai ser encaminhado propriamente dito. Realmente, os profissionais, eles têm uma certa resistência de acatar a ideia do outro profissional, né? Então, assim, por isso que quando eu faço encaminhamento e alguém me pergunta, você tem alguém para sugerir? Eu tenho alguns profissionais que eu conheço e que eu trabalho em conjunto, porque eu sei que esse profissional respeita o trabalho que eu faço. E ele não vai falar, larga essa terapia, só o remédio funciona. Eu sei que esse profissional não vai fazer isso, né? Então, se pedir minha sugestão, eu posso indicar alguns profissionais. Mas não é regra, e eu não posso colocar no encaminhamento, eu não posso escrever, entrar em contato com fulano de tal, de jeito nenhum. Eu estou encaminhando para um atendimento neurológico. Quem vai procurar o neurologista é a família, é o paciente. Se eles me perguntarem, você sugere alguém? Beleza, eu tenho sugestão para fazer. Se eles não me perguntarem, eu não tenho que... Porque toda vez que o que a gente fala vira regra. O paciente obedece demais o que a gente fala, então é muito perigoso. Eu não gostei daquele neurologista não, mas minha psicóloga falou que eu tenho que ir nele. Quantas vezes a gente escuta isso? E nós não estamos obrigando ninguém a nada, mas o que a gente fala vira regra. Então é muito sério isso. Então, Maria Vitória, no relatório eu vou fazer um encaminhamento, eu vou dizer para a família, olha, seria interessante procurar um profissional de tal área para fazer uma avaliação do seu filho, da sua filha. E aí, esse relatório não significa que ele vai ser entregue para aquele profissional. Geralmente a família faz isso, ela chega lá e fala, o psicólogo dela escreveu isso aqui, e entrega. Tem um profissional que é ético, atencioso, educado e fala, certo, ela tem essa sugestão de diagnóstico, ela tem essa suspeita, vamos verificar se é isso mesmo. E aí vai fazer o atendimento dele. Mas tem gente que pega e nem, não, eu não quero saber o que ela acha, não. Me fala aqui, o que você está sentindo. Não é? Não tem profissionais nesses dois formatos? Pois bem, esse relatório eu não escrevi para o profissional, a não ser que um profissional solicite. Às vezes tem profissionais que estão trabalhando em conjunto, não como equipe, eles nem se encontram, mas aí o psiquiatra do meu paciente solicita um relatório. Quer saber a quantas anda o progresso, a evolução, quanto tempo faz que está em atendimento, que sintomas esse paciente apresenta e tal. Aí eu posso fazer um relatório para esse profissional, quando solicitado. Mas não é exatamente essa a intenção final de um relatório psicológico. Ficou claro a diferença? Ok. Bom, e aí a gente chegou no laudo. O que é um laudo? Olha o nome, né? Um laudo é um resultado de um processo. Eu fiz uma série de testes, de entrevistas, de levantamentos. Então, eu fiz um processo de uma avaliação psicológica e o resultado vai subsidiar alguma decisão. Vai subsidiar um encaminhamento, vai subsidiar uma sugestão, uma decisão. Olha, o diagnóstico dele é tal. Então, o laudo psicológico, ele tem que ter muita informação. Um laudo, ele não é muito pequenininho, porque, por exemplo, uma declaração, um atestado, meia folha é possível a gente escrever. Um receituário pequenininho a gente escreve. Um relatório, 1, 2 páginas no máximo já é suficiente. Agora, um laudo, ele é mais detalhado. Por quê? De novo, eu não vou colocar as informações sigilosas, mas eu vou fazer uma narrativa mais detalhada da história daquele indivíduo. Quais são os principais sintomas? Ele chegou com tal queixa,
a gente aplicou tal e tal teste, né? Os resultados indicam tal rumo, eu jamais vou anexar os testes nesse laudo, eu não vou entregar os testes para ninguém. Os testes são material específicos do psicólogo, eles são fechados a 7 chaves, tanto os que são em branco como os que estão preenchidos. Eu não vou expor o meu paciente, mostrar o que ele fez no HTP, não posso fazer isso. Então, o laudo, ele é construído com base nessa resolução que eu estou apresentando para vocês também, e ele deve ter uma sequência lógica de história do paciente, um históricozinho breve, os principais métodos e técnicas que foram utilizados e a análise desses dados, o que a gente percebeu depois de aplicar esses testes e essas entrevistas, qual é o diagnóstico, qual é a conclusão que eu cheguei depois que eu fiz todos esses procedimentos. Então, o resultado de um processo de avaliação psicológica, ele se chama laudo, e ele tem a finalidade de subsidiar uma decisão baseado nessa avaliação. Eu percebo porque tem muita gente, pessoal, que pede, por exemplo, uma avaliação psicológica para descobrir se o filho é autista. A escola que pede. A mãe não quer de jeito nenhum saber disso, ela tem até medo de descobrir uma coisa dessa, ela se nega a aceitar as características que aquela criança apresenta. E aí a professora está cansada de falar com a mãe e fala, olha, seu filho só vai matricular ano que vem se ele tiver um laudo, porque está muito difícil a gente entender como trabalha com ele. Aí a mãe procura e faz, porque a escola só aceita se ele tiver um laudo. Então tá, a gente faz avaliação psicológica. E aí tem pessoas que, infelizmente, pegam um laudo e falam, pronto, ó, descobri, o problema do fulaninho é que ele é autista, ou o problema dele é que ele tem TDAH. Acabou, pronto. Gente, um laudo é um começo de um processo de tratamento. Ele não é o fim, ele deve indicar um começo. Então, ele vai subsidiar uma decisão. A família, o paciente tem que estar bem consciente disso, que o resultado que der vai subsidiar os encaminhamentos, os procedimentos que virão a seguir dessa avaliação. Pois não, Amanda? Eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender a diferença de relatório e laudo, porque o relatório, pelo que eu entendi, são informações para justificar o encaminhamento. E o laudo é depois da avaliação psicológica. Mas também tem esse viés também de ser o início, igual você falou, para um possível encaminhamento. O relatório ele é sucinto. Eu não preciso de fazer uma avaliação para fazer um relatório. Eu não, como eu dei o exemplo, eu sou um psicólogo escolar e vou dar outro exemplo para ficar mais claro, para ficar mais diferente assim. Eu trabalho numa organização, numa empresa, e um paciente apresentou um comportamento estranho. Ele tem apresentado algumas, eu estou inventando agora, tá? Então, peraí. Ele está apresentando talvez alguns comportamentos diferentes, ele não era assim, agora ele está. Será o que está acontecendo? Aí, como tem psicólogo na empresa, vão mandar esse sujeito para lá. Não é trabalho do psicólogo da empresa fazer avaliação psicológica. Ele nem tem os testes lá para fazer isso, porque os testes que ele tem são de recrutamento e seleção, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai conversar, ele vai fazer uma entrevista, bater um papo com esse funcionário, perceber uma historiazinha ali, talvez conversar com algum familiar para tentar entender o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um relatório para quem? Para o paciente ter um documento de que ele foi atendido e que ele precisa procurar tratamento. Eu vou fazer esse relatório também, uma cópia para os meus chefes ou os chefes daquele setor onde ele trabalha, entender o que está acontecendo. Então, isso é um relatório.
sucinto, breve. Deixa eu voltar aqui na página do relatório. Eu vou descrever, o relatório ele tem um caráter informativo, onde eu vou descrever uma circunstância, vou descrever de maneira bem breve, porque eu não atendo aquela pessoa há muitos meses, há muitas sessões, eu tive dois contatinhos com ele, assim, então eu vou atender aquela pessoa, descrever de maneira sucinta os sintomas e sinais que ele apresenta, sugerir um possível tipo de distúrbio e vou pedir para a família encaminhá-lo para um tratamento. Então, olha só, Amanda, a diferença básica. Duas, além dele o relatório ser menor, ele não obriga ninguém a nada. Ele está sugerindo um atendimento por determinado profissional. Quando eu faço uma avaliação, e no final dessa avaliação são muitos dias, tem um dia para anamnese com os pais ou com a pessoa, tem um dia para levantar esse histórico, tem um dia para fazer um teste ou dois, tem outro dia para fazer outro teste, tem um dia para fazer uma sessão terapêutica. Depois de todos esses documentos corrigidos, avaliados, eu vou construir o laudo. O laudo é como se já fosse o resultado. O relatório sugeriu um probleminha que tem que fazer o laudo. Esse indivíduo precisa de uma avaliação. Entendeu? Que um encaminha para o outro. Então, eu falei a palavra encaminhamento e pode ter sido isso que fez confundir. O relatório sugere um encaminhamento para descobrir o que tem aquela pessoa. O laudo psicológico descobre, e porque descobriu, agora de fato, eu dou o nome do problema, eu faço um diagnóstico. O laudo psicológico, ele vai dizer, assim, a pessoa apresenta tal distúrbio, ela tem TDAH, ela tem transtorno bipolar, e aí, com base nisso, eu sei em qual profissional que essa pessoa tem que fazer o tratamento dela. Ficou claro agora a diferença? Ok. Aqui eu já falei que o laudo deve ser detalhado, didático. O parecer é outro tipo de documento, o parecer. O parecer é um documento que tem por finalidade uma análise técnica. Geralmente existe uma questão-problema dentro da área do campo que a gente tem conhecimento, no caso aqui é a psicologia. Então, alguém vai pedir para eu dar meu parecer. Se é dentro do campo, vou dar um exemplo dentro da questão judicial. O juiz está fazendo um processo de julgar quem que vai ficar com a guarda de uma criança. Se é a família do pai ou se é a família da mãe, porque o pai e a mãe morreu no acidente. Então, são os pais, os avós paternos ou os avós maternos que vão ficar com essa criança. Aí, o advogado de uma família fez um parecer psicológico, fez um laudo, né? Foi lá, levou um laudo não, fez um relatório. Levou a criança no psicólogo, pediu para ela fazer um relatório do que ela acha. Só que a família do outro lado também fez a mesma coisa. E aí o juiz tem 2 relatórios, ele tem 2 sugestões de 2 psicólogos. E esse juiz fica sem condição de tomar uma decisão, porque são 2 profissionais da área da psicologia. E o juiz não é da área da psicologia. Então ele não vai fazer mamãe mandou eu escolher esse daqui. Se ele está com 2 documentos psicológicos, quem é que pode dizer para ele qual documento que está certo, qual documento que está melhor escrito, qual avaliação que está mais fundamentada cientificamente? Para quem que ele vai fazer essa pergunta? Para um psicólogo. Então, ele vai mandar esses 2 documentos, encaminhar esses 2 documentos para um psicólogo e falar para esse psicólogo, me dá um parecer psicológico. Qual desses documentos está correto? Se eu vou fazer um parecer de documento, eu não vou fazer outro atendimento com essa criança, com essas famílias.
Eu não vou nem conhecer esse povo, gente. Eu vou fazer um parecer indicativo ou conclusivo baseado nos papéis que eu tenho. Então, eu não vou fazer uma avaliação psicológica, eu não vou fazer uma intervenção psicológica, eu vou pegar 2 documentos que 2 colegas psicólogos escreveram e vou ver qual que está melhor escrito, qual que está melhor embasado. Eu vou tomar uma decisão frente ao papel e não frente às pessoas. De preferência, só um acréscimo aqui que nem aparece nessa aula, mas eu me lembrei que eu já vi isso em questão de concurso. Se desses 2 documentos eu tenho que dar um parecer e eu bato o olho, eu conheço um dos 2, nossa, fulana foi minha colega de faculdade, eu imediatamente não posso fazer aquele parecer. É antiético. Por quê? Porque eu vou ficar tentada a concordar com a minha colega de faculdade, porque eu já a conheço, entendeu? Então, quando a gente conhece uma das partes dentro de um processo, a gente tem que falar, não, eu não posso responder essa pergunta, passa para outro profissional. Geralmente, existem profissionais habilitados para fazer o parecer psicológico dentro de um contexto judicial. Existem concursos, existem seleções. Então, dentro do fórum, dentro do Ministério Público, já existe um profissional que fez uma especialização na psicologia jurídica e ele está apto a responder a respeito de um parecer psicológico. Não é qualquer psicólogo. Eu estou lá na faculdade e chega alguém para mim e fala, ó, o juiz fulano mandou você dar seu parecer. Não, eu tenho que estar dentro da área, eu tenho que estar atuando dentro da área jurídica para eu ser consultada nesse caso. Ficou claro o parecer? Ele é bem diferentão, né? Eu não vou ver ninguém, eu vou avaliar um papel. Mas pensa agora comigo, gente, vamos fazer umas hipóteses aqui para a gente conversar, para a gente refletir. O seu documento que você escreve como psicóloga vai parar na mão de alguém que vai avaliar o seu documento. Olha o tanto que isso é sério. Olha o tanto que quando a gente vai fazer um relatório, um laudo, eu tenho que escrever bem escrito, bem embasado cientificamente. Aquilo ali não é só para eu ver depois e lembrar o que eu analisei, não. Isso aqui é para a vida daquela pessoa tomar um rumo. Pode ser que tome um rumo positivo ou um rumo negativo, baseado no meu documento, naquilo que eu fiz. Vocês percebem como isso é pesado? Como isso é muito importante e profundo na vida do outro? Né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho de maneira muito séria, de maneira muito comprometida. Não é qualquer papelzinho, eu vou lá e escrevo. Isso aqui, um laudo psicológico que vai parar na mão de outro profissional para fazer um parecer, um relatório, ele não está escrito manuscrito, ele está digitado. Ele não está digitado de qualquer jeito, ele está digitado dentro das normas, dentro das regras da APA, que são as regras da psicologia. Ele tem uma referência bibliográfica, porque eu procurei um autor que subsidiasse a minha opinião. Então, assim, é muito sério e deve ser feito com muito zelo. Todos os documentos do psicólogo devem ser feitos com muito zelo. Só da gente imaginar que vai parar na mão de alguém, para alguém fazer uma análise, a gente percebe o tamanho do zelo que a gente deve ter. Bom, esses foram todos os tipos de documentos que devem ser elaborados, podem ser elaborados por um psicólogo. Agora a gente vai falar sobre a guarda desses documentos. Como que guarda esses documentos e por quanto tempo guarda esses documentos? Opa, passei 2 coisas antes da hora, só queria afastar a câmera aqui. Os documentos escritos, eles são um material que podem ser físicos ou digital. Eu posso ter esses materiais impressos, guardados no armário, trancado com chave, como eu disse para vocês, ou ele pode ser digital. Eu posso ter um computador que também tenha essas informações. Pensando que os 2 problemas podem acontecer. Esse armário pode ser
violado por alguém, alguém pode abrir esse armário e mexer. Como também o meu computador estraga e eu mando para arrumar e essas informações estão lá dentro. E quem mexe no meu computador vai ter acesso a essas informações. Então, assim, de preferência que eu sempre guarde num HD externo, né? Que não fique ali no notebook. Então, assim, o sigilo é importante, tanto de forma física quanto de forma digital. Cabe ao psicólogo a responsabilidade sobre a guarda desses documentos. Se ele trabalhar sozinho, cabe só a ele. Se ele trabalhar numa instituição, que ele está prestando serviço para essa instituição, ele vai, junto com essa instituição, se responsabilizar pela guarda desses documentos. Por quanto tempo eu preciso guardar os documentos? Está aqui, ó. Por no mínimo 5 anos. Por que, professora, que eu tenho que guardar tanto tempo assim? Porque é o mínimo que deve ser guardado, porque se algum dia tiver algum problema relacionado àquele paciente, àquele atendimento, alguma coisa que vão julgar, vão dizer, como que essa pessoa não foi no psicólogo? Foi no psicólogo sim. Mas vocês têm alguma coisa que prova que ele fez tratamento? Aí alguém vai atrás da gente e fala, lembra quando eu fiz um atendimento com você? O que você tem que prova? Aí eu tenho a ficha, eu tenho o registro das sessões, eu tenho tudo documentado. Para quê? Para provar que eu fiz aquele atendimento. No mínimo, eu tenho que provar esse atendimento. Agora, tem um caso específico que vai ampliar o prazo. Quando a gente atende criança, eu tenho que guardar esse material por muito mais tempo. Pelo menos até essa pessoa se tornar maior de idade. Então, eu guardo esse documento por 18 anos, no mínimo. 15 anos, no mínimo. Se eu atendi uma criança de 3, eu tenho que guardar esse documento por 15 anos, até ela fazer 18. Por quê? Olha só, eu atendi uma criança, isso é fictício. Eu atendi uma criança, essa criança fez um desenho que indicou um abuso sexual. Ou um abuso físico, alguém bateu nela, alguém está espancando essa criança. E aí eu levanto aquela hipótese e faço uma denúncia. Se eu faço essa denúncia, eu vou fazer essa denúncia anônima, eu anoto o protocolo da denúncia. Eu vou ligar no Conselho Tutelar e vou fazer uma denúncia anônima. E eles vão me dar um protocolo para eu anotar. Eu vou anotar na ficha dessa criança. 18 anos ela fez, aí ela entra com um processo contra o seu agressor. Quando eu era criança, eu fui violentada, eu fui espancada pelo meu tio, pelo meu padrasto. E aí, nossa, mas ninguém sabia disso. Eu contei para minha psicóloga, ela não fez nada. Tá lá no meu registro o protocolo escrito que eu fiz uma denúncia anônima. Se o Conselho Tutelar não fez nada, problema do Conselho Tutelar, a minha parte eu fiz. Em alguns casos, também eu posso dizer para a mãe, eu posso fornecer um documento para a mãe, dizendo para ela que a criança apresenta indícios de agressão física ou de agressão sexual. Quando eu fornecer esse documento para essa mãe, ele foi feito em mais de uma via. A mãe pegou uma via e eu tenho outra com a assinatura dela de que ela recebeu essa informação. O que eu faço? Guardo. Por quanto tempo? 18 anos. Lá na frente, essa pessoa vai entrar com o processo e falar assim, a minha psicóloga não fez nada. Tá aqui, ó, minha filha. Falei para sua mãe, ela sabia, tá aqui assinado, guardado. Viu como que é sério guardar documento? E quando esses documentos forem descartados, como que a gente descarta? Incinerando. Bota fogo. Não é picar, não é jogar as pastas no lixo, não. Porque senão o sigilo que eu tive por 10, 12, 15 anos vai por água abaixo. Tá? Alguém acha lá no lixão e faz uma enciclopédia com os meus documentos, né? Então,
O prazo vai ser ampliado em casos previstos por lei, por determinação judicial, alguma circunstância que é necessário manter a guarda por maior tempo. E no caso de atendimento de criança, é esse caso que amplia. Olha só, o que eu acabei falando e não mostrando o slide para vocês. Quando eu vou enviar um documento, quando eu vou entregar um documento, eu entrego para o beneficiário, eu só posso entregar o documento, eu só posso entregar o atestado, a declaração, o laudo, o relatório, para o beneficiário do serviço psicológico ou para o seu responsável legal. Então, é para o pai da criança ou é para o meu paciente que eu entrego esse documento. Sempre em formato de entrevista devolutiva. Como assim? Eu não simplesmente, gente, entrego um laudo. Eu tenho que ler o laudo com aquela família, com aquele paciente. Por quê? Porque o laudo ele é cheio de palavras técnicas e as pessoas não vão entender. Então, eu vou entregando e vou explicando aquele laudo para não ter dúvida. Sempre aqui, deixa eu abaixar aqui de novo. Sempre em 2 vias. Por quê? Porque uma pessoa vai assinar e você vai ficar com uma via, a outra via vai ficar com ela. E aí é você que é responsável pelo sigilo dessas informações, desse documento que você vai guardar. A gente pode guardar em versão impressa? Como que eu faço, professora, para guardar esse documento em versão impressa? Eu escaneio, né? Eu tiro uma foto, eu escaneio, e aí eu vou guardar num CD, num HD, num pendrive, em algum lugar eu vou guardar, ao invés de guardar um papel, que pode ser fácil de extraviar, ou às vezes com muito tempo de atendimento a gente já não tem mais armário para onde colocar tanto papel, eu posso guardar em versão impressa, ciente de que eu corro alguns riscos, como eu disse agora há pouco, desse computador extraviar, desse pendrive sumir. Então, assim, se eu vou guardar em versão impressa, eu também tenho que tomar as responsabilidades para a guarda desse documento em forma impressa. Ok, gente? Ficou claro? Eu já falei da entrevista devolutiva, que é importante, e aí tem uma última frase aqui para nossa reflexão, que é: você sabe qual que é o peso de uma caneta? Depende da importância que você dê às palavras escritas por ela. Então, a gente tem que pensar bem que o documento que a gente está fornecendo pode transformar a vida de uma pessoa. Se a gente não cuidar e aquele documento for desviado, eu também posso detonar com a vida de uma pessoa. Então, a seriedade, eu acho que é a palavra-chave para a aula de hoje. Levar com seriedade a elaboração e a guarda de qualquer documento que eu fizer dentro da minha vida profissional. Ok? Alguma pergunta a mais a respeito do conteúdo de hoje? Ficou tudo claro? Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, pela participação. A gente avançou no tempo hoje, mas eu nem vi. Vocês desculpem aí se vocês não estavam prevendo ficar até mais de meio-dia assistindo a aula. Eu nem percebi que eu acabei passando do tempo aqui. Então, tá bom. Bom restante de semana para vocês e até segunda-feira na nossa aula de desenvolvimento. Tá bom? Fica com Deus. Tchau. Boa semana, professora. Obrigada, Sabrina.